Repórter Fraternidade. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui quem fala é Rossandro Klinger. Eu tenho para vocês aqui uma pérola, uma entrevista que eu fiz com uma amiga querida, Suzana Simões, que à época, em 2016, presidia a Federação Espírita da Flórida. Ela está na lista daquelas pessoas que eu admiro profundamente, tem um trabalho belíssimo de divulgação do Evangelho, é uma expositora fantástica e um ser humano impressionante. Espero que vocês gostem, é uma entrevista imperdível. Então, ouvintes, nós estamos aqui na Flórida e vamos entrevistar uma querida amiga, a Suzana Simões. Ela é a presidente da Federação Espírita da Flórida, é professora com doutorado em fisioterapia neurológica, está aqui há muito tempo nos Estados Unidos, é carioca da gema, como a gente costuma dizer, preserva o sotaque, vocês vão perceber, mas faz um trabalho belíssimo aqui, tem uma família linda também, da qual nós vamos falar um pouco. Suzana, fala um pouquinho da sua experiência quando você chegou aqui, e do movimento espírita quando você chegou aqui, como é que estava? Primeiro, bom dia, aqui está de manhã, não é um prazer estar aqui com você, Rossandro, e nós mudamos para os Estados Unidos, para Miami, em 1994, então já vão aí mais de 20 anos, né? E chegando aqui, 20 anos atrás, o movimento espírita era muito pequenino, um movimento espírita basicamente liderado por hispanos, mas com alguns grupos brasileiros, mas ainda uma coisa muito iniciante mesmo. Os centros espíritas eram mais, casas onde tinha uma pessoa que era meio que a dona daquela casa, não é? Então determinava tudo, uma coisa assim bem no início. E aí os anos foram passando, hoje a gente está aí com a Federação Espírita da Flórida, já vamos para 17 casas espíritas só aqui na Flórida, né? Então a gente tem acompanhado aí nesses 20 anos o crescimento do movimento, não só na Flórida, mas também nos Estados Unidos. É verdade. Suzana tem uma família muito linda, tem 2 filhos lindos, a história de adoção dessas 2 crianças, eu já tive a oportunidade de ouvi-la e pessoalmente ia ser muito emocionante. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua família, da experiência, da sua esposa, como é que você vive essa vida em família, como é que ao mesmo tempo também equilibrar alguma coisa que todo mundo busca, né? A gente vinha falando antes aqui, de vir para a entrevista, equilibrar a família, atividade espírita, atividade profissional. Fala um pouquinho deles todos. Nossa, agora essa é uma pergunta que tem muita coisa pra gente falar, né? Eu vou ficar aqui falando horas. Bom, a família, nós somos casadas há 16 anos, né? E adotamos 2 crianças, são irmãos do mesmo mãe, mesmo pai, biológicos, e é uma história bacana, como você falou, que a gente vê que tem literalmente a mão de Deus por trás, porque foi muito orquestrada, não é? As crianças são aqui da Flórida e chegaram em 2008 e 2009 na nossa casa, no dia 25 de dezembro, os 2. 25 de dezembro de 2008 e 25 de dezembro de 2009. E hoje a gente tem a alegria de ter essa família, que para mim é o maior presente desta encarnação, porque nunca pensei que fosse ser possível ter uma família dessa forma, e hoje tenho, e ela me oferece o que eu acho que a família oferece a todas as pessoas, que é o aprendizado do amor na sua forma mais profunda. Então eu sou profundamente grata a Deus pela experiência da família, por ter me concedido, porque eu sinto, e aí é uma coisa muito pessoal, não é? Que o grande desafio do meu espírito, na minha trajetória evolutiva, é esse aprendizado desse amor, é a valorização da família. Então isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de falar para as pessoas. Dentro das famílias gays, a importância, porque a família, ela traz essa possibilidade do aprendizado, do amor, da valorização desse grupo familiar, não é? Então não tenho, toda vez que eu falo, estou falando aqui com você agora e sinto o meu peito, ele se enche de uma emoção, porque é realmente uma coisa assim muito, muito preciosa, que eu sou extremamente grata a Deus pela possibilidade dessa construção. E
em cima disso, a gente busca o equilíbrio. Então, essa semana, nós abrimos mão do trabalho da universidade, muito em função de termos percebido, apesar da paixão pelo ensino, da experiência rica intelectual que a gente teve oportunidade, um retorno muito positivo por parte dos estudantes com relação à nossa colaboração, mas a gente sentiu que realmente tomou muito do nosso tempo e da nossa disponibilidade emocional e psíquica. Então, apesar de uma flexibilidade com as horas que a universidade oferece, faltava flexibilidade emocional para estar com as crianças no final de semana, para chegar em casa e fazer um dever de casa com calma, sem estar tão estressada e tão cansada, não é? E a gente volta então agora ao trabalho clínico e também o próprio movimento espírita, porque ficou um pouco difícil arrumar tempo para ler, para preparar as palestras com um pouco mais de cuidado. Então é um desafio, Rossano, mas a gente está procurando buscar. Foi um processo, eu passei 2 meses bem difíceis, num processo de uma busca interna bastante profunda para ver quais eram os valores que eram realmente importantes, porque a academia é um processo bem egocentrista às vezes, não é? Os títulos, os reconhecimentos, então aquilo te enche um pouco, a gente ainda tem muito ego. Mas eu realmente tive que mergulhar dentro de mim e ver o que era importante para mim nesse momento. E então tomei essa decisão, buscando exatamente isso que você está falando, o equilíbrio, né? O que é mais importante. Vocês vejam que coisa incrível. A Suzana vem para os Estados Unidos, ela faz mestrado, faz doutorado, ela pensa tudo numa carreira, algo que realmente encanta a gente. Eu também dei aula durante 9 anos na universidade, também deixei. E aí, de repente, chega 2 criaturinhas maravilhosas e todas as referências do que só torna importante para a gente muda. Isso é importante para você que está nos escutando, porque o que marca a encarnação da gente, todas essas conquistas são importantes, mas o que realmente deixa fixo na nossa alma a experiência de estar aqui é amar. Amar no cotidiano do ambiente familiar, que é desafio, né, Suzana, que exige muito de nós, mas que é muito compensador. E fala um pouco do teu relacionamento, como é que você conheceu ela, como é que vocês vivem essa maternidade juntas. Nós nos conhecemos no trabalho, não é? Eu trabalhava no hospital para o qual eu estou voltando agora, e ela estava fazendo pós-doutorado dentro da área de reabilitação, ela é psicóloga, e aí nós nos encontramos numa reunião de equipe em 1998, e então começamos a relação, e como você falou, né, são já vários anos de casamento. Chegou um determinado momento da nossa vida, profissionalmente, nós duas muito bem estabelecidas aqui na América, graças a Deus, morando numa casa grande com recursos, que era a casa da avó dela. E então nós pensamos, meu Deus, a gente tem tanta coisa, a gente tem uma relação de tanto amor, uma vida tão feliz, uma casa, um espaço, vamos abrir um espaço nessa vida e trazer outras pessoas para compartilhar disso. Nós tínhamos uma relação muito saudável, com muito amor, e a gente sentia assim as bênçãos, né? Quase que em excesso. E aí vamos compartilhar essas bênçãos. E aí começamos a buscar o processo. Na época não era permitido na Flórida a adoção por casais gays. Então nós começamos o processo na Califórnia, onde era permitido, um processo um pouco diferente, e esperamos 2 anos, não foi possível, e aí a gente resolveu tentar a fertilização. E o dia que nós saímos para a primeira consulta foi quando nós recebemos a ligação de um assistente social que nos conhecia, dizendo que uma agência havia contactado ele, porque havia uma criança para nascer, e como o pai era haitiano e a mãe era americana, ninguém queria a criança. E perguntando então se nós queríamos. E foi assim que nós nos vinculamos a essa agência, e que eventualmente Tati chegou e depois Jake chegou. Mas então a relação é uma relação como outra qualquer, com as suas dificuldades, com os seus desafios,
mas também é um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida, porque a gente vai aprendendo. É interessante, Rossandro, que eu me casei várias vezes com ela. Porque com esse negócio de ser gay, então tem épocas que algumas coisas podem, depois não podem, depois podem. Então, em 2011, nós tivemos em 2001, nós tivemos o nosso primeiro casamento na igreja. E aquele foi um casamento importante para mim, porque era importante para mim assumir esse compromisso perante a minha própria consciência, perante ela e perante Deus. Nós fizemos uma cerimônia religiosa. A gente sabe que o espírita não tem esse casamento formal, mas às vezes os rituais no nosso nível de evolução são importantes. Para mim, na minha história de espírito imortal, era extremamente importante passar pelo ritual externo do compromisso que eu estava buscando assumir internamente. E isso foi em 2001. E agora, ano passado, nós nos casamos de novo. Agora legalmente, porque o casamento foi permitido. E é interessante você ver a evolução no amor. Então, o amor que eu sentia no meu primeiro casamento e o amor que eu sinto hoje é completamente diferente, não é? Então, é um amor que vem de uma cumplicidade, que vem de uma gratidão. Aquele sentimento de gratidão, de respeito, de você caminhar com a pessoa e observar o esforço dela de crescimento e admirar. Então já não é mais aquele amor da atração primeira, daquilo que você se encanta num primeiro momento, mas é um amor que vai nascendo desse caminhar juntos, dessa admiração, desse respeito pela outra pessoa. Então eu digo a você que, porque as crianças é mais fácil amar, eles são todos lindinhos, não é? Agora, esse amor no casamento, ele é realmente uma dádiva. Se você consegue construí-lo, se você consegue perceber que as dificuldades, na verdade, são alavancas para a intimidade real. Se você consegue passar e superar as dificuldades através de um diálogo, né? Algumas coisas importantes que eu aprendi na minha relação: nunca acusar, nunca colocar a culpa no outro, mas sempre procurar falar da sua experiência, ter, aqui a gente fala ownership, que é como você assumir os seus próprios... E você não fala do que o outro está fazendo com você, você fala de como você se sente dentro da relação. Então fui aprendendo com ela, que é psicóloga. Tem vantagens e desvantagens de ser casado com um psicólogo. Minha esposa que eu diga. Vantagens e desvantagens. Mas essa foi uma das grandes vantagens. Então, também é um presente, viu? Ela é uma pessoa maravilhosa. Assim, uma bênção de Deus, e eu sou muito feliz por esse aprendizado nessa vida, sabe? Muito, muito grata a Deus por ter colocado uma pessoa tão paciente, tão boa na minha caminhada. A gente fica aqui ouvindo Suzana falar desse amor, e se vocês pudessem ver o olho dela como eu estou vendo aqui, vocês iriam ver a dimensão desse amor que ela sente pela esposa, pelos filhos lindos que ela tem. Eu já tive a oportunidade de estar com eles na casa dela, e assim, é realmente muito maravilhoso, e sempre a quantidade de fotos que tem no Facebook dessa família, sabe, quando está no Rio, quando está aqui, no cotidiano, indo para a escola, indo para o karatê. Então é algo muito bonito de ser visto, Suzana, e é incrível como, apesar de muitos espíritas saberem da nossa dimensão de espíritos eternos e da nossa condição de não estarmos atrelados a nenhuma orientação especificamente sexual, ainda existe, lamentavelmente, e a gente até compreende, ao nível de percepção de cada um, uma incompreensão da possibilidade de viver o amor nessas relações. É como se a gente tivesse estereótipos e padrões, e até como uma grande contribuição você dá seu testemunho de vida, é uma contribuição. Acho que o que mais a gente pode oferecer na nossa trajetória de espírito é o evangelho que nós somos. Talvez muitas pessoas tenham como único evangelho ler a nossa própria vida, né? E a partir daí ver sobre nossos valores. Você vai fazer um seminário semana que vem, certamente quando a gente ouvir a entrevista, quando as pessoas ouvirem, o seminário já vai ter passado, mas a gente vai certamente colocar na internet, vai colocar com legendas em português, porque ele vai ser todo transmitido aqui em inglês, exatamente para tratar dessa questão. Então fala um pouquinho da tua percepção sobre como o movimento vê, né, as relações homoafetivas, e esse seminário, o que ele quer despertar na consciência das pessoas?
Olha, Rossandro, o movimento está caminhando, né? A gente vê uma evolução. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu só experimentei preconceito na minha vida em 2 ocasiões. E, infelizmente, dentro do movimento espírita, né? Eu sou uma pessoa muito feliz porque eu estou fora do armário a minha vida praticamente toda. Mas 2 ocasiões dentro do movimento espírita, quando me foi dito que eu não poderia falar, que eu não poderia fazer determinados trabalhos, esse tipo de coisa. E ainda hoje, a coisa de 2 anos atrás, eu recebi uma ligação do Brasil, de uma amiga que estava frequentando um centro espírita, onde foi falado isso para ela. E eu disse para ela, querida, busca outro centro espírita, porque as pessoas têm o seu tempo e a gente não pode impor a nossa verdade, a nossa maneira de ser nos outros. Então, se essa é a posição, busca quem pense diferente, não é? Mas isso, naturalmente, a gente vê que há um progresso na psicologia, na sociedade e o movimento espírita também, graças a Deus. Agora, o sexo é tabu, né? E aí eu não estou falando de homossexualidade, transexualidade, estou falando de sexualidade. Então, enquanto for tabu, é um assunto que a gente precisa conversar. Em geral, porque a gente ainda tem muita dificuldade. Estava escutando a palestra do Alberto Almeida que ele fez agora no Tri-State, né? E a gente se engasga se precisa falar a palavra pênis, se precisa falar. Então, há uma dificuldade enorme em lidar com as questões da sexualidade. Então o seminário tem esse propósito de trazer à luz, é um seminário onde a gente vai ter muito espaço para perguntas e respostas, não é? A gente não fala sobre nenhuma dessas questões sob a perspectiva de que nós temos a resposta final, porque eu acho que não temos. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo no entendimento da sexualidade, da própria questão de gênero, como a gente encara, ou seja, a Sherry vai estar falando sobre a questão de gênero, que é uma parte que ela estuda e tem apresentações aqui nos Estados Unidos nesse tópico, de como a questão de gênero ela pode ser muitas vezes hostil, traz realmente limitações muito fortes para o espírito, que é um espírito que não se identifica tão necessariamente naquilo que a gente considera o gênero feminino, o gênero masculino, mas a nossa sociedade ela é determinada por esses padrões que são padrões da matéria e não padrões do espírito. Enfim, nós vamos explorar essas questões juntos e trazendo, como você falou, o que a gente gostaria de fazer, e esse é um projeto que a gente tem em mente já há muitos anos, uma parte vivencial. Então, quando nós colocamos o flyer no Facebook, já algumas pessoas telefonaram, mas o que é isso? Sair do armário no movimento espírita? As pessoas ficam um pouco incomodadas, curiosas, receosas, talvez, não é? Então a gente sabe que houve alguma reação, alguns questionamentos, mas isso tudo é natural, acho que isso tudo faz parte. Nós começamos a fazer a palestra da homossexualidade a partir de um telefonema de um jovem aqui dos Estados Unidos, de família espírita, contemplando o suicídio. Na época, eu pensei, alguém precisa falar sobre isso, mas alguém precisa falar sobre isso que seja alguém que viva isso, que possa mostrar para as pessoas que, olha, você, a sua sexualidade, por quem você tem a sua atração sexual, não define a tua moralidade, não define o teu valor como pessoa, entendeu? Nós somos tanto mais do que isso, não é? E isso, se for a sexualidade, qualquer que seja ela, vivida com dignidade, com respeito e num exercício de amor, meu Deus, se não é isso que Deus quer, o que Deus quer? Não é? Então, nós vamos criar esse painel
com vários companheiros do movimento, vem pessoas de Nova York, de Chicago, companheiros nossos, e a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência. O espiritismo ajudou ou atrapalhou? Não, porque, né? E não é o espiritismo em si enquanto filosofia, mas é o espiritismo enquanto movimento espírita feito por pessoas com dificuldades, não é? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como foi. Não vou falar para você aqui agora, mas vai estar como foi, das minhas dificuldades, da minha luta, do meu processo de autoaceitação. E cada companheiro vai falar também um pouquinho, e vai ser interessante porque as experiências são muito únicas. Quando a gente pensa em sexualidade, a gente ainda pensa muito preto e branco, quer colocar tudo dentro de caixinha. Então, por exemplo, a Sherry, que é minha companheira, foi casada durante 8 anos, ela não se identifica homossexual. Também não se identifica bissexual, ela não se identifica nada, porque ela não gosta de identificação. Entendeu? Eu acho que ela é bem evoluída nesse sentido, ela não gosta. Na parte espiritual, ela também não se identifica com uma religião específica, ela é uma pessoa espiritual. Então, há várias pessoas com experiências bem específicas. Então, colocar isso de uma forma aberta, eu acho que vai ser muito bacana, principalmente para as pessoas que estão lá fora, lutando ainda com depressão, ainda com a homofobia internalizada, que é muito forte, não é? Então tem muitos companheiros do movimento espírita que tem um pé fora do armário e um dentro. Aqui tinha aquela política do Bill Clinton, don't ask, don't tell, né? Não pergunte, eu também não falo, né? Então tem muita gente que é assim, todo mundo sabe que eu tô junto daquela menina ou daquele menino, mas não se fala abertamente sobre isso, a não ser que se pergunte. Então não é completamente fora do armário, né? Um pezinho dentro, pezinho fora. Então a gente vai colocar, sabendo também, Rossano, que esse negócio de sair do armário não é para todo mundo. Há pessoas que não estão prontas, há pessoas que preferem não sair do armário, que estão felizes, satisfeitas em ver dessa maneira. A gente não está aqui para ditar norma, não é para levantar bandeira, porque as pessoas também já começam, mas vai levantar bandeira? Eu não estou levantando bandeira nenhuma. A minha única bandeira que eu estou querendo levantar é a bandeira do amor e da caridade. Se eu puder, com o meu trabalho, dividir a minha experiência, salvar uma vida, tudo valeu a pena. Gente, eu estou aqui com a Suzana Simões, que é presidente da Federação Espírita da Flórida, professora, doutora em fisioterapia neurológica. A gente está aqui na Flórida, numa manhã linda de sol, vendo essa entrevista. Suzana, o que mais está me chamando a atenção na sua fala é a sobriedade. Porque a gente vive um maniqueísmo nessa discussão sobre a homoafetividade. Ou querem impor isso para o mundo e serem aceitos à força, ou querem que todo mundo se assuma. Você está falando com tanta sobriedade sobre entender o tempo de cada um. Eu achei que isso está me chamando muita atenção, a forma como você está mostrando. Entender que tem gente que vai passar a encarnação todinha sem querer que ninguém saiba e tem que ser respeitada. Tem gente que talvez passe a encarnação todinha com esse desejo sem se permitir assumir, porque talvez pudesse sofrer muito mais. Ela vive essa experiência. Como terapeuta, eu atendo há 20 anos e eu vejo isso. Tem gente que precisa viver isso de forma livre, como você está vivendo, e experimentar todo esse amor, essa família. E esse encontro, claro, críticas vão existir, o movimento espírita é feito de pessoas, e também o movimento espírita é aberto à crítica. Mas, ao mesmo tempo, nós somos, no que pese essa dificuldade que existe, se a gente compara com as outras experiências religiosas, nós somos a que mais tolera, a que mais... Embora a palavra tolera não seja muito a melhor palavra, porque a gente tem que, na verdade, respeitar, né, profundamente a forma como as pessoas vivem sua vida. Mas eu vejo, por exemplo, que, de um modo geral, as outras experiências religiosas, elas rejeitam profundamente, marginalizam. E eu tenho muitos amigos gays no movimento espírita, e eu fiz justamente o que você fez. Uma vez um amigo pediu para eu falar com o presidente de um centro espírita que tinha 89 anos. Olha, o fulano descobriu que eu sou gay e quer que eu saia da mediúnica, vai lá falar com ele. Eu fui falar com a pessoa, ele disse assim: Rossandro, eu sei que eu posso até estar errado, meu filho, mas com 89 anos eu não estou mais conseguindo, eu não estou conseguindo mais entender isso aí. Eu digo, então tá, fique tranquilo. Cheguei pro meu amigo e disse: faz o seguinte, faz um espiritur. Aqui em Campinas tem 30 centros espíritas, vai para um outro que você se sinta aceito. E assim aconteceu. E aí todo mundo, a ideia de que eu preciso respeitar o limite do outro de entender. E essa fala sua sobre
que esse evento vai ser um evento de testemunho, né? Vai ser lá assim, tipo, teorias sobre ideologia de gênero, teorias, não, é o testemunho das pessoas. Então eu queria que você finalizasse para os nossos ouvintes. Suzana é a minha primeira entrevistada no programa, gente, é uma honra para mim, uma alegria, uma pessoa que vale a pena conhecer, né? E que está aqui com esse trabalho belíssimo, como mãe, como esposa, como professora, como fisioterapeuta, como espírita, né? Com tudo isso, de forma viva, ela é uma pessoa que tem... A vida dela é muito transparente, é muito fácil lidar com pessoas transparentes, né, Suzana? Então, que Deus abençoe esse evento. Eu vou ter o prazer de assistir, né? Eu depois realmente vou ficar cobrando as legendas, porque, como você viu, vai socorrer muitas almas. Eu queria que você falasse um pouquinho no final sobre essas almas, esses irmãos nossos que estão ali se sentindo menores, se sentindo tolhidos, achando que de fato tem um defeito moral, que tem uma doença e que precisam saber que não são assim para aceitarem-se como são. Isso é uma trajetória, é um objetivo, né? Eu vou voltar um pouquinho. Quando eu passei por um preconceito dentro do movimento, eu levei uns 10 anos processando. Uns 10 anos. Uns 10 anos que eu sentia dentro de mim a dor, sabe? A dor da rejeição, da não aceitação. E aí, Rossandro, você que é um estudioso do perdão, mas eu falava para mim assim, mas eu preciso perdoar essas pessoas, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. E sabe como o perdão aconteceu? Ele aconteceu na medida em que eu cicatrizei dentro de mim a vulnerabilidade que aquele ato acessou. Então eu comecei a perceber que havia dentro de mim um sentimento de baixa autoestima, um sentimento talvez de uma homofobia internalizada ainda, de uma falta de amor. E na medida em que, através do trabalho espírita, através da terapia que eu fiz, muitos anos de terapia, eu fui aprendendo, fui descobrindo o valor da minha alma. Aquilo foi se dissolvendo, porque não é o que as pessoas fazem ou falam para você, é a vulnerabilidade que elas encontram em você. Então o perdão para mim ficou muito claro a partir daquele momento, que o perdão é um processo de autocura. Na medida em que você se ama, na medida em que você descobre o teu valor e que você descobre que a sexualidade é um canal divino de aprendizado do amor e que não existe nada sujo e que não existe nada errado, é uma oportunidade divina para todos nós, independente do nosso gênero, independente da nossa orientação sexual, é o que você faz com essa energia, é o emprego que você dá a essa energia. E aí dentro do trabalho espírita, dentro da minha vida, eu fui começando a perceber a minha possibilidade de amor e o meu valor. Eu comecei a sentir isso dentro de mim de uma forma saudável, não é um processo egocentrista, mas é um processo que você sente, puxa, eu sou uma pessoa boa, eu tenho amor dentro de mim, eu sou especial naquilo que eu tenho a oferecer ao mundo. E aí aquela feridinha foi fechando, e eu descobri que essas pessoas que foram agentes desse momento estão na minha vida hoje, são amigas minhas, elas também evoluíram, não é? Elas também hoje têm uma visão completamente diferente. 10 anos eu processei isso. Então a minha mensagem final é essa: o trabalho do auto-amor é indispensável, não é? Amar, reconhecer o seu valor, reconhecer que você é filho de Deus, que você é lindo, que você é único, que você é especial, que nenhuma das nossas sombras, seja ela na área da sexualidade, onde quer que seja, porque a gente traz os nossos enganos, todos nós. Eu tenho consciência absoluta das minhas tropeçadas aí para trás, mas nada disso define quem nós somos, define a nossa essência. São momentos, são estágios da nossa vida, mas nós somos essencialmente amor e luz. Sandra, muito obrigado, é uma alegria estar aqui com você, e que você que escutou isso agora, sinta
Ela teve 10 anos para processar. Não existe receita de bolo, mas existe sim a ideia clássica de que um amor pessoal, incondicional a si mesmo, se aceitar como filho de Deus em sua plenitude, é condição essencial para que a gente suporte qualquer coisa. Que tudo que venha de fora, na verdade, não nos atinge, porque o perdão nos torna, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, invulneráveis. Essa é uma força impressionante. Quando eu li essa frase, Suzana, eu fiquei, poxa, o perdão me torna invulnerável. E agora você falando isso assim, eu fui dizendo, mais uma prova, mais uma concepção de quanto o perdão nos torna invulnerável. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa entrevista linda, maravilhosa. Fico feliz demais de estar aqui com você. Um beijo na Sharon, nas duas crianças lindas. E que todos possam escutar essa entrevista, possam passar para os amigos e que toque os corações de todos, aquelas pessoas que vivenciam essa experiência, as que não entendem essas experiências, para que a gente possa viver um mundo de fato fraterno. Um grande beijo a todos vocês, ouvintes, nos vemos novamente. Muita paz. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista, como para mim foi um imenso prazer de fazer, por essa história tão linda, por essa família tão especial e pela forma tão bela, profunda, didática, amorosa e respeitosa como ela trata as diversidades da sexualidade humana. Um grande abraço para vocês. Repórter Fraternidade.